Boa noite, irmãos, graça e paz, tudo bem? Hoje está uma quinta-feira assim preguiçosa, não está? Todo mundo assim meio... O que está acontecendo? As taxas hormonais tá baixa? O que está acontecendo, gente? Vamos aplicar uma adrenalina aí? Vamos aplicar uma adrenalina para levantar os batimentos aí, né? Muito bem, queridos, nós vamos para a palavra, como sempre, né? Eu vou te convidar então para abrir em 2 Coríntios, no capítulo 12. Você que está nos assistindo aí pela live, um abraço, onde você estiver, norte, sul, leste, oeste, que Deus abençoe todos vocês. E nós vamos trabalhar a palavra, como disse o pastor Francisco. O Batista é conhecido no meio evangélico como o Bíblia, tá bom? É conhecimento, é overdose de formação, e nós temos, graças a Deus, essa marca. O Senhor me colocou no lugar certo. Às vezes você pensa que você está aqui, que você veio aqui e não sabe por quê, é porque você está aqui porque você é um estudante da palavra de Deus, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 12, eu vou do versículo 7 até o 10, tá bom? Todos acharam? O povo está rápido, né? Então, olha o que diz aqui. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Vamos orar, irmãos, deixa a sua Bíblia aberta. Pai, em nome de Jesus, primeiramente, obrigado por essa quinta-feira, esse feriado importante para todos nós. Obrigado, meu Pai, porque, apesar do feriado, muitos irmãos não ficaram em casa e também não estão viajando, vieram na casa do Senhor. Aqueles que estão viajando, também eu peço que o Senhor esteja abençoando, para que retornem em segurança e também possam descansar nesse final de semana. Pai, também eu quero pedir pelo aniversário da igreja. No sábado à noite nós teremos uma grande festa a nível estadual e no domingo nós estaremos em festa de família, comemorando, Senhor, a maioridade dessa igreja, 18 anos. Por isso, abençoa e guarda e protege em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou falar sobre oração, é o tema. Eu tenho falado, né? Tenho falado muito sobre oração ultimamente. Vocês podem observar que quando eu fico num tema, eu fico um bom tempo. Mas também eu quero falar sobre a importância dela, tá? A importância da oração. Nós não podemos nunca negligenciar essa prática que não é um convite. Estudando, eu pude perceber que muitos estudiosos, muitos teóricos, eles falam que apenas 15% da igreja tem o dom de orar. E eu particularmente fiquei decepcionado. Mas observe que muitas vezes Deus não está amparado somente pelos dons. O Senhor também está amparado pelo poder que Ele tem, né, o poder de ordenar. E a Bíblia diz, orai sem cessar, e nessa hora não é só para os 15%, é para todos nós. Orai sem cessar, né? Orai sem cessar, o tempo todo.
Então, eu vou falar sobre a importância da oração. Eu quero, antes de falar, eu quero falar da riqueza do texto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é uma sumidade, né? É um homem que inspira e é um homem que fala com propriedade. Aqui no final do versículo 10, ele vai dizer assim, ó, depois de, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Esse homem não é normal, gente. No bom sentido, ele não é normal. Quem é que sente prazer em injúria? A pior coisa do mundo é você ser acusado daquilo que você não cometeu, não é? A pior coisa do mundo é perseguição. Quem é que nunca passou uma perseguição no local de trabalho? Quem é funcionário público sabe do que eu estou falando. O serviço público é um local de delação. Um fica observando o que o outro faz para entregar e ganhar algum benefício do chefe. O serviço público é um vigiando quanto que o outro ganha para que ele possa cobrar do patrão. Então, quem já trabalhou em serviço público sabe como é difícil ser perseguido, né? E o apóstolo Paulo está falando outras coisas aqui, que ele sente prazer na fraqueza. Rapaz, a fraqueza é muito terrível. Um dia eu orando a Deus, né? E assim, com lágrimas, há muito tempo atrás, no começo do meu ministério, antes do ministério até, e eu orava e chorava ali na presença do Senhor, e Ele falou para mim assim, nessa área você é fraco. Poxa vida, eu não tinha pensado. E sabe o que eu entendi? Existem áreas das nossas vidas que nós somos fracos. Verdade, observa a tua vida, você vai ver que tem área que você é muito tentado. Você vai ver que tem área que você é fraco. E quando você é fraco, Paulo diz que você é forte. Por quê? Porque se você é fraco, você vai vigiar um pouco mais, você vai cuidar um pouco mais, você vai, não é? Então, quando você quebra o braço, pelo menos é o que a gente ouve, né? E quando eu era criança, falaram para mim assim, ó, eu quebrei uma vez a clavícula, né? Outra vez eu quebrei o dedão do pé, e aí o pessoal falava, o lugar que quebrou não quebra nunca mais. Eu falei, pelo menos isso, gente. Eu já ficava pensando na quebração de outro lugar, mas porque ali forma uma calosidade, o osso vai regenerar e tal, e eu falava, nossa, que legal. E é isso, irmãos, o lugar que quebra fica mais forte. É onde a gente é fraco que a gente fica forte. É mais ou menos esse o princípio. Mas eu quero aqui, antes de nós entrarmos propriamente no tema e no título, olha que frase, porque quando estou fraco, então sou forte. Até parece um trocadilho, né? Mas na verdade não é. Não é um trocadilho, porque não tem a intenção de levar ninguém a rir, né? Não se trata de uma paráfrase, muito menos de uma paródia. Mas aqui nós temos uma antítese paradoxal. Isso é uma figura de linguagem muito característica na Bíblia, e principalmente do apóstolo Paulo. Tá? Só para o teu conhecimento, para enriquecer mais o teu conhecimento, isso aqui a gente chama de antítese paradoxal. E o que é a antítese paradoxal? É quando aparentemente tem uma contradição. E quando palavras se enfrentam na semântica, na gramática, né, e no significado. Por exemplo, você tem aqui fraco e forte, isso é uma antítese. Ao mesmo tempo que é fraco, é forte, isso é a antítese. Aí ele diz assim, ó, porque quando estou fraco, estou forte, isso é um paradoxo. Por isso a gente chama de antítese paradoxal. Olha como o apóstolo Paulo conseguiu colocar aqui uma figura de linguagem que eu não sei nem se ele tinha conhecimento disso, eu acredito que não, né? Mas hoje, com o advento do estudo, né, do conhecimento, nós acabamos conhecendo muitas coisas que quem escreveu a Bíblia nem sabia que era. Não é isso? Então, olha que maravilha, quando estou fraco, então estou forte. E a pergunta que eu te faço é, você está fraco? A galinha da Angola, o tempo todo, ela fala, né? Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Né? E ninguém come ela porque ela está fraca, né? Olha como ela é esperta.
A gente mata a galinha e deixa a galinha da Angola. Um dia conversando com alguém, ele falou, rapaz, você já comeu galinha da Angola? Eu falei, não. Ele falou, não come não. A carne é seca, a carne é escura, a carne é dura. Então, olha só, quem está fraco, na verdade, está forte. Olha que coisa linda. Quando você vê uma galinha da Angola falar, estou fraco, você fala, mentirosa. Você não está fraca, não. Você é muito esperta. Então, gente, nós, quando estamos fracos, nós estamos fortes. Põe isso no seu coração. Tá bom? Eu estou tão fraco na fé, então você está forte. Porque você tem que orar dobrado, vigiar dobrado e cuidar dobrado. Aí se você não fizer isso, na verdade você não está fraco, você está derrotado. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui do começo, como diz. O tema aqui, irmãos, a princípio, eu posso tirar vários temas aqui. Mas eu escolhi a oração. E o Paulo, ele fala um negócio interessante aqui, irmãos. Ele fala que tem um espinho na carne. Interessante isso, né? Diga para mim, quem tem espinho é o quê? Vamos lá, quem tem espinho é o quê? Espinhoso? Não, gente, quem tem espinho é peixe. Não é? É ou não é? Então, aqui o Paulo está nos ensinando uma coisa, nós somos peixes. Grava isso. E eu quero mostrar que nós somos peixes. Jeremias 16, olha para nós aí. Olha o que o Jeremias está falando. Jeremias 16. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Então nós somos o quê? Peixes. Olha o que diz aqui em Marcos 1,17. E Jesus lhe disse, vinde após mim, eu vos farei pescadores de... Então diga, eu sou peixe. Você já viu um peixe com espinho só? Normalmente os peixes de escama, eles têm dezenas e dezenas e dezenas de espinho. Tem peixe que é tão espinhento que a gente até se abstém de comer. É ou não é? Ou então você faz bem fritinho para o espinho quase que carbonizar. Quem gosta de comer lambari sabe do que eu estou falando. Lambarizinho fritinho, com limão, né? Oh, Jesus, falou em línguas agora, né? Então preste atenção. O apóstolo Paulo está dizendo que tem um espinho. Então, na verdade, ele é um bem-aventurado, porque ele só tem um espinho. E nós que temos tantos? Você não vai encontrar um peixe com espinho só. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Deus nos ama tanto, que quando Ele permite espinho na nossa vida, Ele só deixa um. No máximo 2. Deus nos faz peixes, nos torna peixes, mas Ele retira praticamente 99% dos espinhos da nossa vida. Pastor, não tinha parado para pensar nisso, então para pensar. Então a pergunta que eu faço é, você tem espinhos na carne? Eu acho que quase todos nós temos. O que é o espinho na carne? É um gargalo. O que é o espinho na carne? É o calcanhar de Aquiles. Vocês sabem de onde nasceu essa expressão calcanhar de Aquiles? Quem conhece a história? É porque a gente vai abrindo gaveta, né? No que a gente começa a pregar, a gente vai abrindo gavetas, né? Aquiles era um guerreiro. Aquiles era um guerreiro espartano, né? E ele foi para a guerra de Troia, entre a Grécia e Troia, né? E ele então se alistou para lutar contra Troia. E os deuses segundo a lenda, né? Os deuses o havia comissionado como um grande guerreiro invencível. Eu não sei se você assistiu o filme Helena de Troia. O Aquiles ali não era nada mais, nada menos do que o Brad Pitt. Então imagina, esse Aquiles era o bicho da goiaba, né? Era bonito mesmo, né? Mas ele tinha uma fraqueza. E os deuses, a profecia da mitologia, né, diz que ele só poderia ser vencido se ele levasse uma flechada no calcanhar.
Era o único ponto frágil de Aquiles. E ele foi para a guerra. Irmãos, não tinha para ninguém. Ele vencia todas, ele era extremamente habilidoso, né? E a ponto de matar Paris, né? Que era o irmão de Menelau, que havia roubado Helena em Troia, havia roubado Helena em Esparta. Então, quando ele vai no final da guerra do filme, o filme retrata isso, né? Já quase no final da guerra, quando efetivamente os espartanos destroem os troianos, Aquiles ele é flechado. Mas ele é flechado onde? O calcanhar. Então, é o ponto fraco. Cada um de nós temos pontos fracos na nossa vida. Entendeu? Então, nós temos que tomar muito cuidado. É como diz o ditado, Deus me livre do boi manso, porque do boi brabo eu me viro. É ou não é? Boizão começou a sapatear, você já sobe numa árvore e já escapa dele. E aquele boizinho que você chega, coça ele né, abre as pernas para você coçar, e você fala, meu amigo, quando você pensa que não, ele te pega pelas costas. Então, todos nós temos pontos fracos, e nós precisamos cuidar, como crentes, a gente tem que se conhecer. E aquela frase, né, célebre que a gente ouve o tempo todo, conheça-te a ti mesmo, a quem a gente diz que é de Sócrates, na verdade não é, ele apenas ele plagiou, é uma falsidade ideológica, a frase não é dele. Então, nós devemos nos conhecer, saber quem nós somos. Nós precisamos saber quem nós somos e quem é Deus, viu gente? Grava isso no seu coração. Se você não souber quem é você e você não souber quem é Deus, você não vai para lugar nenhum. E quando você não admite fraqueza, você nunca será forte. Coloca isso no seu coração. E Deus tem para você só um espinho, que os 99 Ele tirou. Então guarda isso no seu coração. É noite de aprendizado, você precisa gravar isso. Agora, entrando no texto propriamente dito. E para que não me exaltasse das revelações que eu havia recebido. Gente, revelação existe. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, no contexto imediato, ele está dizendo que ele visitou o céu. Eu sou um homem feliz, irmão, eu nunca visitei céu nenhum. Eu nunca visitei o primeiro céu, porque eu não vou andar de avião. Estou fora, esse céu eu não vou conhecer. Tá? Teve uma pessoa que falou assim, eu te dou uma passagem para você ir para Israel. Eu falei, pode guardar seu dinheiro. Vai de jumento, vai de carro? Não, só vai de avião, então pode guardar seu dinheiro. Eu não vou. Então esse primeiro céu, que é o céu dos aviões, que está aqui na mesosfera, né, que eles vão viajar aí a 15 quilômetros de altura, é chamado na Bíblia de o primeiro céu. O segundo céu é onde os demônios habitam. Tá? As potestades do ar, os principados, os tronos, eles habitam no segundo céu, que já é o espaço sideral. Já está acima da mesosfera, da exosfera, da ionosfera, está lá em cima, lá nas grandes alturas. Mas o apóstolo Paulo, ele não foi no primeiro céu e nem no segundo. O primeiro céu é o céu da asa delta, do avião, do teco-teco, do jato, do monomotor, do bimotor. Né? Agora, Paulo não foi nem no primeiro céu, nem no segundo. Ele foi exatamente onde? No terceiro céu. E aí, o que eu acho interessante do apóstolo Paulo é a nobreza com que ele fala. Ele fala, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Olha que legal, irmão. Se é um esotérico, o cara já fala, não, é uma viagem astral, eu fui segurado por 2 anjos, e eles me levaram ali, eu fui rompendo as dimensões. Não é? O cara é lírico, o cara é esotérico, o cara é místico em último grau. O apóstolo Paulo não, é muito... Sabe, por isso que eu falo, nós para sermos crentes, a gente não precisa ser místico não, gente. Nós para sermos crentes, a gente não tem que ficar fazendo firula não. Sabe, é preto no branco, igual Paulo. Eu fui no terceiro céu. E eu posso dizer para vocês que eu não sei exatamente se eu fui no corpo ou fora do corpo. Se o Senhor me levou em corpo ou se Ele me levou em espírito. Está aqui uma coisa importante, né? Por que Ele não quis garantir? Porque Ele não tinha certeza. Ou por que Ele não quis garantir? Para não assustar as pessoas. Ele fala, não, eu fui, né, fui com corpo, lá no terceiro céu. O ufologista já vai dizer que ele foi abduzido.
Então, para evitar qualquer contenda, qualquer celeuma, ele já vai descartando a possibilidade e coloca isso aí numa linha secundária de entendimento. Se é no primeiro céu, se é com o corpo, fora do corpo, eu não sei. Mas, na verdade, eu fui levado na presença do Senhor. E ali me veio revelações grandiosas. Ali me veio revelações grandiosas. Agora, o Senhor, em vez de pedir para que ele selasse, como ele fez com Daniel, porque com Daniel ele falou, isso você sela. Deus não pediu para ele selar, mas Deus colocou nele um espinho na carne. Para quê? Para que ele não se vangloriasse. A pior coisa do mundo, irmãos, são pessoas que se vangloriam. E, lamentavelmente, nós temos pessoas aqui que são assim. Eu, como líder, eu vou dizer que eu conheço o rebanho. Eu conheço meu eleitorado. E nós temos gente aqui que é, por demais, gavola. Não é? Tem gente aqui que a gente poderia nominar o the best, o bom. Tudo é melhor, tudo ele sabe mais, tudo ele pode mais, tudo ele conhece. E é ruim, irmãos, quando a gente se relaciona com pessoas assim. Porque você fica até humilhado, fala, não, nisso eu não sou bom, naquilo também eu não sou. O cara é bom em tudo. Ele é um expert, as expertises dele é em todas as áreas. Quase que dá aula para Deus. Senta aí, Deus, que agora eu vou falar. Então, lamentavelmente, gente, nós temos... E o apóstolo Paulo corria o risco de ser isso. Ele já era taxado como um cara criterioso ao extremo. O apóstolo Paulo não era fácil. Ele não era uma pessoa fácil de conviver. Tá? Talvez você nunca vá ouvir uma pregação como essa. Mas vocês sabem que eu sou extremamente transparente. O apóstolo Paulo não era uma pessoa fácil de conviver. Com ele era preto no branco, era sim, sim, não, não, não fazia curva, tudo que ele falava, a ponto de uma pessoa dizer que se alegra e sente prazer no sofrimento, uma pessoa dessa aos nossos olhos, ela não é normal. Você vê que ela está num nível hard, um nível diferenciado. Ele já estava num nível diferenciado. E aí o Senhor faz o quê? Leva ele para uma viagem. E ele visita talvez as mansões celestiais. E lá Deus conta muita coisa para ele. Quem sabe naquela época, numa dessas revelações, ele me conheceu em espírito. Eu fiquei sabendo que vai ter um Toninho lá no século 21. Gordinho, danado. Vai pregar a palavra, Deus vai abençoar. E nesse culto que ele vai estar pregando, o pastor Francisco está sentado na frente, sentado com a esposa. E já vai, sabe... Uma revelação profunda, no entanto, Deus colocou um espinho na carne. Para quê? Para que ele não se sentisse o bom. E muitas vezes, gente, o nosso sofrimento está ligado a isso. Deus precisa que nós sejamos pequenos. E olha, uma coisa que eu aprendi, Deus não dá asa. Quando Deus dá asa para uma formiga, ela se perde. É ou não? Você quer ver uma formiga perdida, dá asa para ela. Entendeu? Então o Senhor, muitas vezes, Ele não nos dá asa. Porque o homem sem asa já é terrível, imagina o homem voando igual aos pássaros. É? Então, às vezes, a gente está mais para tatu, para cobra, do que para ave, né? Então, olha o que diz aqui, irmãos. Ele colocou em mim e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, se você ler o resto do capítulo, você vai chegar a o começo do capítulo, você vai chegar a essa conclusão, foi-me dado um espinho na carne. Então, você deve estar igual Paulo, com no máximo 1 ou 2 espinhos na carne. Dê glória a Deus. Tá? Dê glória a Deus, é só um. E aí ele continua. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. E o povo fica tentando adivinhar qual era o espinho na carne. Em ambiente de academia teológica, irmão, aluno de teologia não é brincadeira. E tem uns assim que são bem mais perniciosos do que os outros. E eu me lembro que eu estava na faculdade de teologia e eles começaram essa conversa lá. Mas qual que era o espinho na carne de Paulo? Um falou, ele era gay. Paulo era gay. O outro falou, não, ele tinha mau hálito. O outro falava, não, ele era feio demais da conta. Aliado a isso, ele era meio cego. O espinho da carne dele é porque ele era meio cego. Ele era míope. Aí o outro falava, não, o espinho na carne dele era não sei o quê.
Dor de estômago, ele tinha dor de estômago. Tanto é que ele mandou Timóteo tomar vinho para o estômago. Irmão, a Bíblia responde. O espinho na carne do Paulo era o orgulho. Está aqui, ó. Então Deus coloca quem? Um demônio para oprimir ele. Quantos de nós, irmãos, nunca foi oprimido por um demônio? Não, você não vai dar conta. Você não consegue. Não tem perdão para você não. Teve um dia um irmão me procurou após o culto, ele falou, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu não mereço estar aqui. Eu falei, por que, irmão? Já tinha batizado, eu batizei ele, eu não mereço estar aqui. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque eu fico escutando uma voz falando para mim que eu não tenho perdão, que o que eu fiz, eu sou desonesto, não pago o que eu devo. Eu falo, mas você está pagando o que você deve agora? Ele falou, estou, mas eu escuto essa voz que não tem perdão para mim. Irmão, isso é um mensageiro de Satanás, isso é um demônio. E ele vai te esbofetear o tempo todo, tentando mostrar o seu pecado lá do passado, porque ele não te perdoa. Porque para ele não tem perdão, ele acha que você também não pode ser perdoado. Então, o apóstolo Paulo, a Bíblia está explicando, era um demônio que oprimia Paulo. Agora, que tipo de opressão, exatamente a gente não sabe. Eu não sei se era uma tentação, de repente ele tinha uma tentação que o acometia recorrentemente, de repente era um demônio que tirava o sono dele, de repente era um demônio que humilhava ele, dizendo, você não vai conseguir, você não consegue, você é fraco, você é isso, você é aquilo, você matou Estevão, você fez aquilo. A gente não sabe exatamente qual o nível de opressão que ele sofria. Existem opressões espirituais que elas são tão grandes que elas se tornam subjugações. O demônio subjuga a pessoa e coloca a pessoa como escravo. Se a pessoa não tomar cuidado, o demônio escraviza. Há um tempo atrás, irmãos, eu conheci, há muitos anos atrás, aliás, eu nem sonhava em ser pastor, era no começo da minha fé. Nós tínhamos um pastor aqui em Rio Verde, que ele tinha o hábito de ir para as esquinas e tirar o órgão genital e ficar mostrando para as mulheres. E ele deu tanto azar, que naquele dia eu passei mal, eu não fui para a escola, eu era professor no colégio, na escola Antônio Gomes de Lima, minha esposa era diretora. Eu falei, Preta, não tem condições de ir, ela já estava na escola. Eu falei, não tem condições de ir, eu estou passando mal, eu não me lembro o que era, não sei se era labirintite. E eu tinha uma hortinha que eu plantei no fundo do quintal, e eu estava muito apaixonado por essa horta. Os irmãos sabem que eu sou de fase, né? Foi a fase da horta, passou rápido, rapidinho já passou também. E aí eu estava lá aguando a planta, e eu não sei porquê, eu subi no muro, na época era um muro de placa, eu subi ali em cima de uns tijolos, eu subi ali, não sei porquê. Quando eu subi, eu olhei para aquele homem, eu reconheci que ele era pastor de uma igreja em Rio Verde. Eu falei, é o pastor fulano, mas quando ele me viu, irmão, ele entrou no carro, saiu cantando pneu. Aí eu falei, moço, eu assustei o homem aqui. Que feiura é essa aí? Aí eu saí, abri o portão, fui lá fora, quando eu cheguei a vizinha veio correndo. Você viu, Antônio, o que aconteceu? Eu falei, não vi não. Ela falou, esse safado aqui veio aqui tirar o órgão genital aqui e mostrar para mim, 7 horas da manhã, tem lógico um negócio desse? Eu falei, ai meu Deus do céu, o que eu acabei descobrindo? E eu peguei e fui na igreja atrás dele, que eu falei, eu vou danar com esse cara ficar fazendo bagunça na porta da minha casa. E eu fui, cheguei lá, irmãos, a igreja estava aberta, e ele estava ajoelhado no altar e chorando copiosamente, pedindo perdão a Deus, que Deus livrasse ele daquilo. Eu virei as costas, voltei, procurei o meu pastor na época, contei, porque o meu pastor fazia parte do Coplerve. Eu falei, pastor, aconteceu isso, eu fui lá, e ele estava chorando lá. Isso não pode continuar acontecendo, isso queima os evangélicos, e principalmente os pastores. Aí o pastor foi lá, denunciou ele foi transferido de Rio Verde, foi embora para outra cidade. Então, o que eu quero dizer para você? A gente tem que tomar cuidado com a opressão maligna, porque a opressão pode virar um pecado, o pecado pode virar uma escravidão. Então, existem homens de Deus que são escravos do pecado. E eu falava isso esses dias para trás, 66%, segundo uma pesquisa, 66% dos pastores são viciados em pornografia. Viciado em pornografia é aquela pessoa que de tempo em tempo recorre à pornografia. A mente está corrompida, a pessoa é doente. E esse povo está botando a mão na cabeça do povo aí, ó.
está orando, fazendo oração e permitindo transferência de demônio, permitindo transferência de opressão. As pessoas nem têm noção, sabe? Acha que tem que frequentar a igreja porque a palavra é doce, tem que frequentar a igreja porque ela está no centro da cidade, tem que frequentar a igreja porque a denominação é forte, tem que frequentar a igreja porque tem orgulho institucional. Irmãos, nós temos que frequentar uma igreja onde tem palavra e quem prega tem que ter vida santa. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Isso serve para todos nós. Então quem é que é o teu líder? Quem é que está na linha de frente? Sabe, está comboiando o rebanho, está com a vida no altar? Então, essa pesquisa fala que 66% dos pastores estão envolvidos com pornografia. E hoje é muito fácil, né? Porque a pornografia não fica no canto da rua. Ela não fica naquele lugar onde tem a luz vermelha mais. A pornografia está na mão de todos nós. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser tentados. Entrou uma vez, meu amigo, você não sai fácil. É pior do que crack. Pornografia é pior do que crack. Então, voltando aqui, irmãos, para o texto, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, qual que é o espinho do apóstolo Paulo? É um demônio. E esse demônio, ele está o tempo todo oprimindo o apóstolo Paulo. Talvez com acusações, talvez, a gente não sabe. De repente, até uma tentação sexual, a gente não sabe. Não tem como afirmar o que é. Mas uma coisa é certa, isso o mantinha em oração, e quando há oração, há quebrantamento. Amém? O que segurava o apóstolo Paulo, para ele não se ensoberbecer, era exatamente esse mensageiro de Satanás. Na continuidade, nós temos, acerca do qual já orei 3 vezes. Queridos, o apóstolo Paulo tinha uma linha direta com Deus, sim ou não? A ponto de receber revelações que nós nunca recebemos. Gente, o que o Espírito Santo falou para Ananias? Que Ananias falou, ele falou para Ananias, vai lá e unge, ora com Saulo. Ananias falou para o Espírito: Senhor, pelo amor de Deus, esse homem é matador de crente. Ele falou: não se preocupe, que eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E aqui você vai encontrar a testificação do que o Espírito Santo fala para Ananias, a ponto dele dizer: olha, eu tenho prazer na fraqueza, na injúria, na necessidade, na perseguição, na angústia. Paulo estava sofrendo por Deus e sentindo prazer. Quantos de nós, irmãos, passa por sofrimento e a primeira coisa que a gente fala é: por que comigo, Senhor? Não é? A gente não tem prazer em nada disso. O apóstolo Paulo levava tijolada num dia na praça, no outro dia ele estava lá de novo para levar uma outra tijolada. Rapaz, se eu levar uma tijolada naquela cidade, eu não volto ali nunca mais. Olha a diferença entre Paulo e nós. E aí o que acontece? Ele orou 3 vezes. E o que aconteceu? Deus disse o que para ele? A minha graça te basta. Eu acho que a gente não sabe o que é graça. Porque escuta, esse tanto de sofrimento, e Deus falar para ele: a minha graça te basta, eu acho que nós não sabemos o valor da graça. Nós não sabemos. A gente não tem condições de assimilar, entender o que verdadeiramente é e qual o valor, qual o peso que ela tem. Você consegue imaginar quando Deus fala para o apóstolo: a minha graça te basta? O que isso significa? Vamos lá, quem aventura? Quem se aventura? O que ele está dizendo para o apóstolo? Ele está fazendo uma oração de quem está sofrendo. Ah, irmão, ser oprimido por Satanás não é brincadeira, não. Eu já passei por isso. No momento em que eu deixo a igreja presbiteriana, antes de deixar a igreja presbiteriana, uns 2 anos, e vim para a igreja batista, irmãos, tinha um demônio que me oprimia. Eu tinha lutas espirituais, luta física. Uma vez um demônio desse montou em cima de mim numa cama, era 3 horas da manhã. Pensa num trem gelado, pensa num demônio gelado. E eu lutei com esse demônio, eu tentava acordar, eu não conseguia, até que com muito custo eu consegui jogar ele no chão. Que eu acordei, eu estava sentado na cama. Era oprimido.
era atacado. Agora, isso é grande ou é pequeno? Isso é grande. Isso é forte ou é fraco? É forte. Isso é tenebroso ou não? Claro que é. E Deus está dizendo para ele que nada disso se compara à graça que ele derramou sobre a vida dele. Você está entendendo? Então, o que é a graça? A minha graça te basta. Do que Deus está falando? O amor que eu tenho por você é superior a isso. A salvação que eu te dei sobrepuja todo esse sofrimento. O sangue derramado do meu filho na cruz é muito maior do que esse sofrimento que você está passando. O sofrimento que o meu filho teve na cruz é muito maior do que esse demôniozinho aí de 5ª categoria que está te oprimindo. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Enquanto você está aí sofrendo com um demônio aí, existem coisas muito maiores que eu vou te entregar. E eu já te mostrei em revelação. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O apóstolo Paulo visitou onde Deus mora. Ele conheceu as mansões eternais. Ele caminhou pelas ruas de ouro. Ele esteve na presença de Jesus lá no mundo espiritual. E ele volta para esse mundo, e ele volta extasiado, totalmente, impactado. E aí Deus coloca um demônio para dizer, olha, você conheceu coisas grandes, mas eu preciso te segurar, porque senão daqui a pouco você se ensoberbece e perde a salvação, se é que alguém pode perder a salvação. Então ele está dizendo, a minha graça te basta, contenta com o que eu já te dei. A gente não se contenta com o que Deus dá. Irmãos, nós somos tão terríveis que a gente luta, compra um carro. A gente compra um carro 1000. Aí você entra dentro do carro e fala, o próximo é 1.6. E você está andando no carro que você nem pagou, já pensando no carro 1.6 que você vai comprar. Aí você luta, vai lá, compra o carro 1.6. Quando você senta dele dentro da caminhonete, você nem pegou o dicionário que você vai pagar, você está ali sentado dentro do carro, ali você fala, mas eu quero mesmo é 1.8. Aí você luta, compra 1.8, aí você vai lá, compra, senta dentro dele, quando você está saindo, você fala, mas eu quero mesmo é um 2.0. Aí você vai lá, compra o 2.0 e fala, agora eu quero uma caminhonete. Está vendo como é que nós somos, irmãos? Você sofre, compra uma casa com 2 quartos, mas na verdade você queria uma com 4. Você entra dentro da 2 pensando na de 4. O saco não enche, irmãos. O saco do descontentamento não enche. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que nós somos difíceis. Nós somos terríveis. Agora, ele orou e Deus disse não para ele. E eu já vi pregador dizendo, não, Deus nunca diz não. Ô, meu irmão, Deus diz não, Deus diz sim, e Deus diz espere, e tem hora que Deus não diz é nada. Esses dias a irmãzinha pediu, pastor, ora para ver o que Deus fala. Eu não sei mais o que eu faço, irmão. Deus não fala. E quando ele se cala, ele está falando. E o que ele está falando? Te aquieta, Antônio, te aquieta, fulano. Fulano, não me incomoda com isso agora não. Isso não é prioridade na sua vida. Está vendo? Até o silêncio de Deus é uma frase. E aí ele ora, Deus disse não. Disse não para quem? Para os Iscariotes? Ele disse não para quem? Para o Tomé, o incrédulo, que não tinha serviço prestado, só sabia questionar e duvidar de tudo? Ele está dizendo não para quem? Ele está dizendo para um homem que trabalha ardorosamente pela sua obra. Então, se você é um homem da cozinha de Deus, prepare que o não é para você também. Fica achando aí que Deus te deve alguma coisa, Ele não deve nada para ninguém não, irmãos. Deus não deve nada para ninguém. Então, por isso que Ele é Deus, porque Ele é soberano. E disse-me, Deus disse para ele, a minha graça te basta. O que é isso, a minha graça te basta? A suficiência da graça, irmãos. A graça é suficiente para tudo, para todos, para qualquer momento, em qualquer situação. A graça de Deus é muito mais do que o favor imerecido. Normalmente a gente responde teologicamente, o que é a graça? A gente responde, é o favor imerecido. É muito mais do que favor imerecido. A graça fala da morte de Jesus na cruz. A graça fala da ressurreição. A graça fala do reino. A graça fala de tudo, irmãos. Então, na verdade, nós não entendemos o que é a graça. Tanto não é
que a gente quer ser salvo por obras. A gente quer ser salvo por mérito. E quando você descobre que você não pode fazer nada para ser salvo, aí você se frustra. O espírita quer reencarnar, irmão. Ele quer reencarnar o tempo todo. Por quê? Porque ele não quer dever nada para Deus. A reencarnação é suficiente para levar ele para instâncias superiores. Sabe o que é isso, irmão? Engano. É quando a gente acha que pode acrescentar qualquer coisa na nossa vida. Nós não acrescentamos nem um minuto. Se o Senhor decidir que você vai morrer agora de um mal súbito, você não consegue acrescentar um minuto. Se você não consegue acrescentar um minuto na sua vida, você vai conseguir salvar sua alma através de boas obras, através de reencarnação. Você não vai conseguir, irmãos. E isso que nos humilha é você saber que Deus te salva porque Ele te ama. É saber que Deus te salva não porque você trabalhou, você militou, você, sabe? E aí fica, sabe, esse povo aí achando que a salvação está em você crer que o nome de Deus é Jeová. Não, porque se você não reconhecer que Deus é Jeová, você não é um dos escolhidos. Irmão, o nome de Deus é tão importante que Jesus chamou ele de Pai. Para. Se o nome de Deus fosse importante, Jesus tinha revelado para nós o nome dele. No entanto, Jesus nem se preocupou, porque Deus, nós somos muito mais do que testemunhas, nós somos filhos de Deus, irmão. Enquanto a gente se contenta em ser testemunha, nós queremos ser filho de Deus todo dia. E uma das missões de Jesus muito clara é nos ensinar a chamar Deus de Pai. Porque havia um espírito de orfandade que permeava a relação entre Deus e os homens. As pessoas falam, é importante ter uma religião. E a palavra religião vem do latim, significa religare. E tem muita gente que acha que quem religa o homem a Deus é a religião. Não é, irmãos. Quem religa o homem a Deus é a cruz de Cristo, é o sangue de Jesus. Religião, irmão, muitas vezes ela atrapalha. A religião, para falar a verdade, muitas delas têm levado pessoas para o inferno. A religião, irmãos, ela, em muitos casos, ela é maléfica. Religião é muleta, irmãos. Nós precisamos é de Jesus. A religião coloca duas muletas debaixo dos braços das pessoas. Jesus fala assim, toma, levanta, toma, pega teu leito e anda. Enquanto Jesus está fazendo o povo andar, a religião está colocando muleta debaixo do braço do povo. Irmãos, eu sou cristão evangélico, hoje eu estou na Batista e quero permanecer e morrer dentro dela, mas se amanhã o Senhor me chamar e falar, olha, vai para a Metodista, eu vou, porque não importa, né? Não importa a placa, ok? Não importa a religião. Queridos, a minha graça te basta, é a suficiência da graça, viu? O que você precisa de verdade? Pastor, eu preciso de um salário de 10 mil reais. E se eu te falar que a graça de Deus está no lugar desse salário de 10 mil reais? Tem gente que começa a ganhar mais, irmãos, em vez de melhorar, piora. Conta-se a história de um rapaz que ganhava um salário mínimo. Pensa num rapaz fiel dizimista. Chegava no final do mês, ele pegava até as moedinhas, colocava dentro do gasofilácio. E o pastor falava, que menino abençoado. Que exemplo, que às vezes o pastor pega o relatório, ele vê lá, ó, fulano de tal, olha aí, ó, dízimo certinho do salário mínimo que ele ganha. E ele chegou para o pastor e falou, pastor, eu precisava que o senhor orasse comigo, que o salário mínimo não está dando. E o pastor, então vamos orar, irmão, para Deus te dar outro emprego. Ele arrumou um emprego com 3 salários mínimos. E ele continuou fiel, o pastor falou, esse menino é uma benção. Passado um tempo ele chegou para o pastor e falou, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor, 3 salários mínimos não está dando. Ele falou, o que você quer que eu faça? Eu quero que o senhor ore, eu quero ganhar mais. Ele arrumou um salário, ele orou e Deus mandou para ele um salário de 8 salários mínimos. Ele devolveu o dízimo umas 2 ou 3 vezes e parou. E o pastor foi conversar com ele e falou, não entendi o que aconteceu, você não está mais ajudando a igreja? Eu falei, pastor, eu vivo apertado, não consigo ajudar a igreja. Está vendo, irmãos? Está vendo? Então, nós vamos aprendendo com isso, que o que a gente tem, está bom. A graça basta. Se o Senhor quiser dar, Ele dá por acréscimo. Tá bom? Não que você não possa pedir, não é isso. Mas, se você é fiel no pouco, lembre-se que no muito você também precisa ser fiel. E aí ele fala assim, ó.
Primeira coisa que nós aprendemos, já estou colocando os pontos na pregação. Primeiro ponto, a minha graça te basta. Então, diante do Senhor há uma suficiência da graça. Primeiro ponto, tá? A graça é suficiente. Tudo o que você precisa está dentro da graça. Tá? Depois ele fala assim, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa. Se aperfeiçoa. Gente, uma coisa que você talvez não saiba, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua vida. Sabia disso? Você acha mesmo que o poder que Deus derramava na minha vida no começo da minha fé é o mesmo poder de Deus que Ele derrama na minha vida hoje? Preste atenção. O poder de Deus se aperfeiçoa. Gente, eu tenho muito mais experiência hoje. Tem situações, irmão, que o negócio vem de lá para cá, eu já sei o resultado. O poder de Deus se aperfeiçoou porque Ele gerou em mim capacidade, know-how. O poder de Deus gerou em mim conhecimento, habilidade, competência. Então preste atenção. O poder de Deus, ele é somatizante na nossa vida, ele é crescente, ele é ascendente, retilíneo. Então preste atenção, queridos. Você já imaginou eu com 63 anos, você já imaginou eu com 20? Com a experiência que eu tenho hoje? Muitas coisas que eu fiz eu não faria, e muitas coisas que eu não fiz eu faria. Está vendo como o poder se aperfeiçoa? Na vida cristã é a mesma coisa. Preste atenção, gente. 36 anos dentro do Evangelho já me ensinou muito. Já me ensinou a ficar calado em muitas situações. Já me ensinou a fazer de conta que não estou vendo. Já me ensinou que esse problema eu tenho que agir rápido. Já me ensinou, irmãos, que as pessoas são ingratas. Já me ensinou que o ministério, irmão, ele é ingrato. Já me ensinou que tem pessoas que quanto mais você faz, mais ela quer que você continue fazendo. Sabe o que é isso, irmão? É o poder de Deus se aperfeiçoando na sua vida. E a gente acha que poder aqui é a capacidade de fazer o paralítico andar. O poder aqui é o conhecimento que vira sabedoria. Conhecimento aplicado vira sabedoria. Então, a Bíblia é muito clara, segundo ponto, o poder se aperfeiçoa. Poder de quem? Poder de Deus. Só Ele que tem poder, não tem poder nenhum não, irmãos. Então, a graça de Deus é suficiente, sim ou não? Olha que maravilha, irmãos. Olha que aula que o apóstolo Paulo está dando para nós. A graça é suficiente. Se contenta, te aquieta. Segundo, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua vida. Você vai crescer, você vai ficar maduro, você vai ficar experiente, você vai ficar sábio. Você acha mesmo que Deus levou o apóstolo Paulo para as mansões celestiais no começo do ministério de Paulo? Claro que não. Com certeza que Paulo já tinha quilômetro rodado na presença do Senhor, porque uma experiência dessa, Deus não dá para neófito, não. E muito será dado àquele que muito recebeu, e muito será cobrado àquele que muito recebeu. Então, queridos, Paulo, o apóstolo, está nos ensinando que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida. Beleza? Qual o primeiro ponto? A graça é suficiente. Segundo, o poder se aperfeiçoa. Agora preste atenção para o terceiro. Quem é que sabe qual que é o terceiro? O texto está na sua mão. Será que alguém tenta aí? Aventura aí, irmão. Tenta a sorte. Vai lá. Quando estou fraco é que estou forte. Vamos ver como é que está isso aqui? Ó, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa sorte, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. A graça é suficiente? Segundo, poder se aperfeiçoa. Terceiro, há glória no sofrimento. Qual o terceiro aprendizado? Gente, o sofrimento te conduz à glória. Por que que você aceita? Porque o ideal seria o quê? Aceitou Jesus? Morre. Fisicamente. A gente morre espiritualmente, quer dizer, tem uns que não morrem muito não, mas a maioria morre espiritualmente, não é isso? Aí aceitou Jesus,
O certo era a gente partir para a glória. Acabei de aceitar Jesus, já estou entrando no céu. O corpo ficou lá, vai apodrecer. Não. Por que você continua depois que aceita Jesus aqui na terra? Para você receber a glória. A glória vem no viver o sofrimento. Por que Jesus recebe um corpo glorificado após a morte? Porque ele passou por todo o sofrimento. Gente, o sofrimento é didático. O sofrimento é didático. O sofrimento é propedêutico, ele ensina. Então preste atenção, ele está dizendo aqui, olha, me gloriarei nas minhas fraquezas. Então há glória na fraqueza, há glória no sofrimento. A fraqueza que ele está falando aqui, gente, é fraqueza de sofrimento também. Então, primeiro, a graça é suficiente. Segundo, o poder de Deus se aperfeiçoa. Terceiro, a glória. Se glorie do sofrimento. Olha, irmão, nós não estamos nesse nível. Oh, meu Deus, que glória! Está faltando dinheiro! Quem dá conta disso, irmão? Da onde que o apóstolo Paulo tirou isso, irmão? Isso não é da terra. Isso não é desse mundo. Oh, Jesus, que maravilha! Amanhã não tem dinheiro para comprar pão. E não tem carne. É arroz com chuchu. Oh, glória! Que nível é esse, irmão? Que nível é esse? A Bíblia está nos ensinando que a glória vem pelo sofrimento. Eu assisti um filme do Mel Gibson, um filme antigo, eu não sei se Coração Valente, eu não sei exatamente que filme foi. É um livro que trata da emancipação dos Estados Unidos quando ele deixa de ser colônia da Inglaterra. Tá? Aquele momento da independência dos Estados Unidos, acho que século XIX, 1800 e alguma coisa. E lá tem um general britânico que vem lutar nos Estados Unidos, e ele era um cara extremamente mal mesmo. Ele tinha prazer de matar as pessoas. E aí ele chega diante de uma igreja, que era num domingo, ele chegou com o exército dele, e ele está ali diante daquela igreja ali, e os fiéis estão lá dentro orando, porque os Estados Unidos é um país evangélico. E Inglaterra também é. Aí os fiéis estão ali orando. Ele chega para o soldado, para o capitão, não sei quem é exatamente, e fala, fecha as portas da igreja, fecha tudo. O soldado foi lá rapidamente e fechou. E os crentes ficaram presos lá dentro com o pastor. E todo mundo assim assustado, pois sem saber o que ia acontecer, porque os soldados britânicos chegaram e tal. Aí o general fala para o capitão, põe fogo na igreja. Olha só, gente. O capitão fala para o general, Senhor, não há honra nisso. Matar pessoas indefesas, não há glória nisso. A glória é você lutar e vencer o inimigo no tete a tete. Não tem glória você matar os fiéis que estão com a Bíblia. E o general fala para ele, eu estou te mandando, põe fogo na igreja. E ele foi lá, colocou fogo, morreram dezenas de pessoas queimadas, sem merecer morrer, matar pelo prazer de matar. Escuta, quando o presidente da Rússia vai lá e ataca civis, como tem feito ultimamente, joga 500 drones, 30, 40 mísseis, e destrói áreas civis, qual a honra, qual a glória disso? Matar pessoas que não estão na guerra. Então, o que a Bíblia nos ensina? A honra e a glória está no sofrimento. Aquele soldado que vai ali, um com a baioneta, outro com a baioneta, e ali eles lutam e tal, e matam um ao outro, aí sim, pode ser que haja alguma glória, porque foi conquistado, foi luta. Você já observou corruptos como é que são? Escuta, ele vai lá, rouba o Estado, e ele rouba o Estado, e ele consegue uma quantidade de dinheiro muito grande, e ele está lá com R$1 milhão na conta, dinheiro roubado. Onde está a glória disso? Onde é que está a honra nisso?
Dinheiro chora o dono. Dinheiro mal adquirido vem rápido e vai rápido. Ele não fica na mão. Você quer ver um dinheiro não ter lastro? Você quer ver um dinheiro não ter liquidez? É o dinheiro roubado. Então, queridos, o que nos dá, o que nós podemos comemorar em glória é o sofrimento. O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui que a graça é suficiente, que o poder se aperfeiçoa e há glória no sofrimento. Meu Deus, as pessoas leem e não enxergam. E nós sofremos. Deixa eu falar uma coisa para você, curta esse momento. O sofrimento ele é importante para nós. Pastor, eu estou passando por luta financeira. Irmão, a gente não é Paulo, né? Nós não somos Paulo, mas haverá glória nesse sofrimento. Haverá glória. Por que a gente tem que sofrer para morrer? Para nascer é tão legal, né? A criança, o bebê fica ali no útero materno, ali quentinho. O negócio é tão legal que ele não precisa nem mastigar, a comida vai pelo umbigo. E ele está lá de barriguinha para cima e só no deleite. Lá é quentinho, lá é úmido, lá está protegido. Se a mãe chegar a cair, ele tem ali o líquido amniótico que vai funcionar como um amortecedor. Nunca vai ter problema de frio. Então, para nascer, é bom ou não é? Eu acho que os problemas começam quando ele vem ao mundo, porque enquanto ele está lá, está tudo certo. Aí, para nascer, Deus faz com que tudo seja tranquilo, harmonioso, pacífico, deleitoso, e para morrer. Podia ser assim também, irmão. A gente deitava, ligava o ar-condicionado, puxava a cobertinha, aquele travesseiro de R$300, aquele travesseiro que é o must, e você deitava e morria. No outro dia acordava durinho, geladinho, mas também não sofreu nada. Olha que maravilha. Acordava não, acordava no céu, né? Acordava no céu e falava, cadê meu corpo? Aí você falava, o seu corpo está lá geladinho. E eu estou aonde? Não, você está no céu. Não era legal se fosse assim, irmão? No entanto, a pessoa fica numa UTI, com um tubo enfiado para tudo quanto é lado, com traqueostomia, ali, meu irmão, sofrendo terrivelmente, com dificuldade de respirar, o coração para, o povo sobe em cima dele, dá umas 4 sapateadas para ver se ele volta. Olha que situação complicada. Por que tem sofrimento na morte? Corpo glorificado tem preço, irmãos. Corpo glorificado tem preço. Você não vai pegar o seu corpo glorificado assim, não. Pastor, mas eu sofri uma vida inteira. Não, mas ainda cabe mais sofrimento. Sempre cabe um pouquinho mais de sofrimento na sua vida. Irmãos. Verdade. Você não tinha parado para pensar nisso, né? Por que o idoso, normalmente, ele perde memória? Já parou para pensar? Já pensou? Já parou? Irmãos, eu não lembro o que eu comi ontem. Mas eu me lembro de um bife acebolado que a minha mãe fez em 1981. E eu me lembro que meu padrasto ele era expert em fazer bife com cebola. E quando ia fazer bife, era ele que fazia, não era nem minha mãe. E ele pegava a frigideira e eu falo para a Roseni, os bifes que o Celso fazia era fora do normal. Meu amigo, dificilmente você comia só 3 ou 4. Entendeu? Verdade. E aí, irmão, sabe o que acontece? A gente vai percebendo que as coisas boas têm preço. Não é tão simples assim. Você acha mesmo que você vai entrar no céu, irmão, sem passar por um trâmite, por um sofrimento? A nossa vida é assim, irmãos. Nós vamos ter que passar pelo sofrimento para receber esse corpo glorificado mais um pouquinho. Entendeu? Voltando na questão do idoso, né, que eu dei uma desviadinha aqui, mas é porque é o idoso, né, estou falando do idoso, e o idoso às vezes falha, né, então falhou, mostrando na prática para vocês como é que falha. Então a questão do idoso, por que o idoso perde memória? Ele lembra do que comeu em 1981 e ele não lembra o que comeu ontem. A memória próxima, a memória imediata, ela é uma memória que ela vai perdendo muito. E a gente lembra de coisas com 10 anos, com 11 anos, e não lembra de situações que aconteceram o ano passado. Sabe por que é isso, irmão? Porque a velhice tem sofrimento.
Deus permite, irmãos, esses lapsos de memória justamente para a gente não sofrer tanto. Que aí você não vai lembrar. Você está sofrendo, mas você não vai lembrar. O Alzheimer. Como é que funciona o Alzheimer? O Alzheimer é aquela doença que a pessoa vai degenerando a capacidade de memória. Então imagina uma casa cheia de luzes, quartos e luzes. O que é o Alzheimer? Vamos desligar a luz do quarto. A pessoa que tem Alzheimer, as luzes começam a se apagar. E ele começa a esquecer porque a luz apagou do quarto. Daqui a pouco apaga a luz do corredor. Quem tem Alzheimer começa a ter a luz do corredor apagada. Apaga a luz da cozinha. A memória vai se arrefecendo. Apaga a luz da sala. E a pessoa começa a esquecer. E acaba esquecendo como engole. Quem tem Alzheimer normalmente morre sufocado. Porque ele esquece como que engole. Você já imaginou, irmão, você esquecer como é que engole? Quantas pessoas com Alzheimer, a comida ao invés de ir para o esôfago, vai para a traqueia. A água ao invés, e dá infecção pulmonar, porque ele não sabe mais deglutir, ele não sabe mais engolir. Por que a pessoa então tem o Alzheimer? Justamente para não sofrer, porque morrer engasgado é terrível. Está vendo, irmãos? Deus faz tudo certo. Muitas vezes nós não vamos nos lembrar do nosso sofrimento imediato. Por quê? Porque nós vamos ter que sofrer de qualquer forma, mas Deus ameniza. O Alzheimer tem o lado ruim, mas tem o lado bom também. Tá bom? Antigamente a gente chamava de caduquice, né? Hoje a gente chama de senilidade e Alzheimer. Muitos falam demência, né? Mas Deus faz tudo certo. Podemos fechar a nossa pregação? Tranquilo? Suave ou não? Primeiro ponto. A graça é suficiente. Segundo ponto. Poder se aperfeiçoa. Terceiro ponto. Há glória no sofrimento. Se você não lembrar de nada disso amanhã, foi eu que preguei. Se você se lembrar, foi Jesus que falou ao seu coração. Tá bom? Deus abençoe cada um, Deus proteja. E vamos crescer juntos para a honra e para a glória do Senhor. Ok? Deus pode dizer sim, não, espere, ou de repente Ele não diz nada. Mas uma coisa é certa, a nossa oração será ouvida, tá bom? E respondida no tempo certo, da forma certa. Ok, vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Obrigado, meu Pai, obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, eu quero pedir que a sua boa mão esteja sobre a vida de cada irmão e cada irmã. O Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus de poder. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que guarda. Ilumina, Senhor, a tua igreja. Afasta, meu Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor. Todo levante, toda obra mandada, o Senhor desaloja em nome do Senhor Jesus. Pai, vai quebrando barreiras, vai quebrando julgos, vai quebrando cárceres, vai quebrando, Senhor, todo tipo de escravidão. O pecado está banido do nosso meio, porque somos nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Guarda com a tua mão santa e protege. Pai, é na autoridade e no poder do nome de Jesus que eu oro e agradeço. Queridos, antes de nós irmos embora, apenas nós